Ulisses, tu já trabalhou, inclusive, traduzindo discursos políticos, né, do Obama. Qual foi a eleição que tu fez essa tradução? A, Essa interpretação, perdão. pode falar Posso tradução. falar tradução? A O Ah, gente tá pessoal bom, que usa, alívio, ufa. né? O pessoal troca mesmo, Tá assim, bom, e acaba oficialmente ficando aceito, é escrita a tradução, mas eu posso falar. Pode, Tá não, bom. tranquilo. Me chama de tradutor, eu não vou ficar bravo por causa O disso. pessoal fala tradução simultânea, né? É verdade, tradução simultânea. Eles usam não bastante. falam interpretação E aí a gente não simultânea. fica Não, cara, entrando na é uma chatice batalha da... que não faz sentido. O público acostumou falar assim, é a expressão consagrada. Eu vou ficar agora querendo Não, dar não. lição. Mas, enfim. Mas enfim, tu estava nesse discurso, que até eu estava assistindo de novo, que como eu falei no início, o Ulisses, ele participou de 3 vezes no programa do Jô, eu acho isso incrível, né, assim, infelizmente a gente não pode fazer isso mais, mas era o auge, né, de uma carreira para muita gente, assim, nossa, eu sentei na cadeira do Jô Soares, né, para quem é mais jovem talvez não tenha essa Dimensão, né? E hoje também tem muito mais podcast, vocês estão aqui no meu podcast, claro que é muito menor, mas enfim, tem outros lugares para falar, mas ter sido convidado para aparecer lá é muito gigante. E aí, nessa entrevista, você estava falando desse discurso, que era o Barack Obama, e não lembro mais quem. Era um Era um debate. debate, perdão, falei errado, um debate. E até eu fiquei pensando, meu Deus, a pressão que é traduzir um debate transmitido ao vivo e um assunto super específico, né? Porque eles estão falando, às vezes, coisas culturais lá dos Estados Unidos que... É difícil mesmo. Difícil demais, eu fiquei pensando. Aí entra o conhecimento prévio, o seu grau de interesse pelo assunto, porque você se prepara não no dia anterior, você se prepara a vida inteira, né? Então você tem que gostar daquilo, tem que ler, assistir entrevista e chegar para aquela semana que antecede o evento semi-preparado. Você só vai dar aquele polimento final, buscar nomes e datas, coisas mais específicas. Nesse caso em particular, era o debate em 2012 para a reeleição do Obama. O adversário dele era o Mitt Romney, do Partido Republicano. E é uma pressão imensa mesmo. Tudo bem, que é uma transmissão de um canal de televisão no Brasil. Era o quê? Era Globo mesmo? Não, Band News. Band News, que eu atendo aqui em São Paulo. E a Globo não transmite o debate ao vivo, né? A Globo News transmitia às vezes, mas era o Band News. Ou seja, eu sei que o resultado do meu trabalho não vai influenciar a eleição americana de maneira nenhuma. Mas mesmo assim tem gente ouvindo, tem gente interessada. É televisão, é que é uma pressão imensa. E debate é uma troca intensa. Às vezes o moderador entra, né? No caso do Trump com o Biden agora em 2020, aquele primeiro debate foi histórico porque ninguém parou de falar um segundo sequer. Os 3 estavam falando ao mesmo tempo. Então existe essa pressão, mas é aquela combinação que eu te falei. Preparação prévia, preparação próxima do evento e na hora H, sangue frio e saber que milagre a gente continua não fazendo, né? Porque é uma ilusão que muita gente tem, isso vale para quem está estudando inglês e vale para as pessoas em geral, é que é um xerox colorido, assim, uma clonagem. Tá, não é. Tradução é feita para dar errado, tradução simultânea. Sim. Ainda mais nessas condições, falando de detalhes, de leis que foram aprovadas, deveriam ter sido aprovadas, fala um nome, um sobrenome de um senador, de um deputado. Cara, uma loucura. Então não vai ficar aquela coisa perfeitinha, imaculada no final. E você, como profissional, tem que ter, primeiro, a consciência de que é assim e a inteligência emocional de aceitar que não vai ficar perfeito. Chegar em casa, entendeu? Botar a cabeça no travesseiro e falar assim, não, eu fiz o meu melhor, eu me preparei, pô. Eu estudei. E conviver com essas imperfeições. Mas já aconteceu de assim, droga, eu fiz um erro grotesco, isso foi transmitido na Band News e tu ficar, tipo, lá, um mês se martirizando. Já aconteceu. R$3.000 de roupa no shopping. O quê? Eu saí de um evento arrasado, fui pro shopping, gastei 3 pau em roupa. 3 pau acho que nem é tanto hoje, né? A terapia foi... Acho que nem é tanto hoje, mas assim, eu lembro que a operadora do cartão ligou assim, é o senhor mesmo? Que eu não compro roupa assim, né? Não com essa pressa. Just having a bad day. Sabe, então acontece, é evidente, ninguém tá livre. Você tem dia bom, dia ruim. Não é todo evento, não é todo assunto que é a tua praia. E às vezes você, né, dá um
passinho, às vezes um pouquinho maior que a perna, achando que vai dar e não dá. Eu fico imaginando que às vezes eu vou dar uma aula ao vivo, assim. Às vezes, pro curso fechado English in Brasil, tem, sei lá, 50 alunos só naquela live. Não é tipo uma live pra 3.000 pessoas. E eu erro um negócio. Gente, isso estraga minha semana. Assim, sabe? Depois eu envio mensagem, gente, eu errei isso aqui. Mas dá uma sensação, por que a gente é assim, né? A gente tem que se ter um cobra demais. equilíbrio, né? É, Porque se a Eu gente não ficar achei ainda. se martirizando demais é ruim, mas também se você ficar confortável demais também é ruim. Aí vai começar a falar o que dá na telha e Né? não dá, Então né? você tem que ter um equilíbrio ali de melhorar, mas aceitar também alguns erros ali, né? Mas a minha história teve um final feliz. E aí, as roupas deram legais. Não, porque caíram muito bem. Ficou Acabou ótimo. usando depois. Não, era uma consecutiva, coisa rara, né? E era um cidadão alemão, de uma empresa alemã, falando inglês. Aí ele respondia, uma coletiva de imprensa especializada. Ele respondia, eu traduzia. E toda vez que eu respondia, terminava de traduzir, o presidente da empresa brasileiro pegava o microfone e começava a falar. Complementava. Aí eu falava, putz, tá mal. Eu esqueci daquilo. Tô perdendo Putz, coisa. Tô perdendo coisa. Saí dali assim, direto pro shopping, né? Passou uma semana, sei lá, 15 dias, a empresa me liga e fala assim, Ulisses, dá pra você fazer um trabalho assim, assim? Eles gostaram muito de você. Opa, aí, ó. Aí eu falei, É, aí depois caiu a aquela minha teoria que ficha. eu falei. Caiu a minha ficha. O que o presidente no Brasil estava falando? Estava puxando a brasa para a sardinha dele. Claro. Estava complementando com coisa que o alemão não tinha falado. Não estava corrigindo a minha tradução. Então, Mas às vezes no calor da hora a gente nem consegue perceber isso, né? É Exato. tanta pressão ali, tanta E você coisa. conseguiu devolver as roupas depois? Uma e semana depois. aceitaram. Mas usou. O importante é Não, isso. mas serviu de lição. Serve para mim, acho que Sim. vai servir para muita gente também. Às vezes você é o seu maior crítico. Se E às vezes martirizar. tá Você é vendo? seu maior crítico, mas e as críticas que vêm de fora, assim? Alguém assistiu uma tradução de vocês e, sei lá, sempre tem o Twitter, né? Que é o GX. Pra nós vai ser sempre Twitter, eu acho. Né? Vai. A pessoa vai lá, tá assistindo ali na Band News, nossa, que porcaria de tradução. Porque as pessoas não seriam capazes de fazer o que você tá fazendo, mas se você dá um deslize, ela vai dizer que é uma porcaria, né? Como lidar com essa... Já aconteceu contigo, Daniel, de alguém criticar? É que tu não foi TV muito, ou foi? Já fez pra TV? Fiz um pouquinho pra TV, sim, mas nunca tive uma situação dessa, assim. Ai, nunca me criticaram porque eu sou perfeita. Tô Não, brincando. perfeição total, entendeu? Não, a gente tem crítica também. Assim como, lembra como você falou, eu fui criticado por causa de um vídeo que eu explicava uma coisa do Present não, Perfect. é. Mas não foi necessariamente ao vivo na TV. Mas, cara, na tradução, tem uma coisa que, em geral, o conhecimento das pessoas não é muito preciso com relação à tradução. Tem muita gente que critica a legenda do filme, a tradução do nome do filme, sem conhecimento. Então, você sabe... Então, geralmente, muitas críticas não são fundadas, bem fundadas, e a gente tem que ter esse bom senso de analisar. E Pisei assim, na bola mesmo, derrapei, ou a pessoa está criticando porque ela não sabe o que ela está falando. Por exemplo, de repente, uma crítica de uma tradução do Oscar, que às vezes é muito criticado, né? E às vezes não tem fundamento a crítica. Ele não falou nada disso. A pessoa não tem especialidade e ela vai dar o pitaco de que não, ele não falou isso. Enquanto o tradutor pode ter achado uma tradução genial para algo que não é Um equivalente, óbvio, né? exato, que não é o óbvio, muito próximo, palavrinha por palavrinha, e que a pessoa vai julgar errado, né? Então a gente tem que ter esse bom senso. Nem sempre a crítica é bem fundada. perfeito. Eu ia falar bem isso. Separar o que é crítica, né? Com base Uhum. e crítica infundada. No Twitter já fiz coisa em televisão, premiações e tal. E os colegas que fazem... Que tipo de premiação já fez? sempre coisa de futebol, né? Aham. Eu não faço Emmy, Grammy, Oscar, essas coisas não. Mas os colegas que fazem recebem uma enxurrada de crítica. Sim. Porque naquela frasezinha minúscula que o cara da banda XYZ falou um negócio, o intérprete às vezes não entendeu, não conhece o nome do quarto álbum, da terceira faixa daquela banda. Sim. E aí tropeça ali. Quem é fã, cara, o cara fica maluco, arranca os cabelos. Né? É verdade. Agora, no calor do momento, com o áudio, que às vezes não é limpo, uma coisa que as pessoas não sabem, que o que o intérprete está ouvindo na orelha, não é o que o cara Não está é- achando que ele está saindo na televisão dele. Então, às vezes entra música, às vezes entra produtor. Então, os deslizes podem ter várias causas. Então, o importante é isso, ter esse sangue frio, essa calma para separar as coisas. Eu já recebi críticas que eu via claramente que a pessoa não sabia o que estava falando, e já recebi elogio por uma maluquice também que não tinha nada a ver. Para quem não sabe, quando você está num evento com vários idiomas, né,
quando alguém fala um idioma que não é da sua cabine, né? Você está num evento que tem japonês, inglês e português. Você está na cabine de inglês. Aí fala lá um cidadão em japonês, eu não entendo japonês. Então, o que eu faço? Eu mudo o meu canal para ouvir a cabine de japonês que está aqui do meu lado falando português, por exemplo, se for aqui no Brasil. Então, a gente faz o que se chama de relay, né? Que é revezamento em inglês, corrida de revezamento. Que é a tradução da tradução, Isso. resumindo, né? Você pega aqui do português do intérprete japonês, eu falo inglês. Então, se você está fazendo isso num evento na televisão, alguém vai receber um prêmio lá e começa a falar alemão, se não chegar a voz do intérprete do alemão para inglês na minha orelha, para eu pegar o inglês e jogar no português, eu vou ficar mudo. Não vai rolar tradução. Eu estou num evento de premiação, vai subir ao palco um cidadão afegão, do Afeganistão. Ele falou afegão. Na hora que ele pegou o microfone, eu já ouvi a voz da intérprete falando inglês. Eu lindamente traduzi. Lindamente, né? Traduzi, ok, do inglês para português. Aí recebi elogio no Twitter. Pô, intérprete é bom, hein? Até do afegão. Então, você tem elogio infundado e crítica infundada. É bom separar os dois. Tem que filtrar dos dois lados, né? Exatamente.